Viajando pela Transilvânia, um jovem fracote vai parar dentro de um castelo habitado por vampiros e acaba entrando na mira de um caçador, precisando juntar forças com as criaturas para se salvar. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact. Hoje nós recapitularemos a história do filme Meu Amigo Vampiro, de 2017. Então preparem-se, é hora do recap! Em um antigo castelo da Transilvânia, um clã de vampiros se reúne para comemorar o aniversário de 13 anos do jovem Rudolph. Mas depois de celebrar a data 300 vezes, o rapaz não fica mais tão empolgado com a comemoração. Entediado, Rudolph vai para fora do castelo passar um tempo, porém seu pai Fred não aprova a atitude e começa a brigar com ele, dizendo que o filho vai atrair caçadores. Não muito longe dali, a família Thompson está viajando pelas rodovias da Transilvânia e Tony aproveita para passar o tempo lendo histórias sobre vampiros. Nas redondezas, os tios-avós de Rudolph estão voando a caminho da festa do sobrinho e acabam saindo ao lado do carro da família Thompson. Ao ver os vampiros, Tony tenta mostrar as criaturas voadoras para os seus pais. Porém elas somem misteriosamente e Bob pede para o filho parar de sonhar acordado. Enquanto conversa com o garoto, o Sr. Thompson acaba se distraindo e não faz a curva quando deveria, saindo da pista e descendo por uma encosta. Apesar do susto, a família não colide com nenhuma árvore e para na beira de um precipício, quase caindo em um cemitério. Na Transilvânia, um caçador de vampiros chamado Rookery vai até uma oficina e começa a chamar por Manny, o mecânico que cuida do lugar. Quando ele aparece, Rookery destrói a porta com o ombro e diz que precisa do caminhão para partir em uma caçada, pedindo para que Manny o leve até o veículo, que agora tem um holofote capaz de queimar qualquer vampiro. No castelo, Frederick discute com seu filho mais velho Greg, que acusa o pai de ser covarde por se esconder dos humanos. Após a discussão, Gregory fica revoltado e decide sair do castelo sozinho. Porém, Rudolph também quer ir junto e começa a seguir o irmão mais velho, sem imaginar que Rookery já está com seu caminhão em busca de vampiros. Utilizando um radar especial, Manny consegue rastrear Greg e vai até um posto de gasolina atrás dele, queimando-o com sua super lanterna quando ele está prestes a atacar um humano. Para ajudar, Rudolph voa até o irmão mais velho e começa a carregá-lo de volta para o castelo, não percebendo que os caçadores estão logo atrás dele. Fora da estrada, Bob está consertando o carro quando a família é encontrada por um casal de idosos pirados que morrem de medo de vampiros. Apesar disso, eles são hospitaleiros e oferecem um quarto para que a família fique até conseguir um reboque. Quando se aproximam do lugar, a família percebe que os idosos moram em um castelo com espelhos e cabeças de alho para todos os lados, por conta do seu pavor de vampiros. Perto dali, Rudolph chega carregando Greg, o que deixa Fred em estado de alerta. Do lado de fora, Rookery coloca algumas porcas especiais na porta e prende tudo com uma rede anti-vampiros. Enquanto o caçador e seu assistente discutem o plano, Rudolph vai para o lado de fora do castelo e rói o fio de uma das máquinas de Rookery, atrasando o caçador. Desesperado, o rapaz volta para o castelo e conta a todos sobre o que viu, dizendo que devem escapar antes que fiquem presos. Com Rookery na saída, Greg sugere usarem um labirinto para escapar, porém Fred diz que é proibido seguir por esse caminho e que vai tentar fugir com todos pela frente. Na entrada, o caçador está terminando de prender a rede quando os vampiros chegam. Pego de surpresa, Rookery não pode fazer nada para impedir que Fred e sua família escape. Porém, os outros vampiros não têm a mesma sorte e acabam sendo capturados. Utilizando sua super lanterna, o caçador queima as criaturas sugadoras de sangue para que voltem para dentro do castelo, terminando de prender a saída com a rede anti-vampiro. Nos céus, os tios-avós estão se aproximando do castelo quando são encontrados por Fred, que começa a guiá-los para um lugar seguro. Enquanto eles tentam escapar, Rookery termina de prender a rede e começa a perseguir Fred.
tentando queimar os vampiros com a luz, porém acaba se acidentando e precisa pedir a ajuda de um piloto para continuar a perseguição, subindo em um avião em movimento para voar atrás da família. Ao notar a presença do caçador, o grupo tenta voar de um lado para o outro para despistá-lo. Como isso não dá certo, Rudolph decide ficar para trás e voa até o para-brisas da cabine, além de voar em direção ao chão, fazendo os humanos mergulharem com o avião. Tentando cortá-lo com as hélices, o piloto quase se choca com um solo e precisa mudar de direção no último segundo, o que danifica a estrutura da aeronave. Sem paciência, Rookery decide pular da aeronave junto com Manny, mas o paraquedas do caçador acaba se soltando e abre antes da hora, derrubando-o do avião. Com seu chefe em queda livre, o mecânico salta e consegue agarrá-lo durante a queda, abrindo paraquedas e pousando em segurança. Quando chega no chão, Manny vê Rudolph os observando de cima de uma árvore e alerta o caçador, fazendo Rookery apontar a lanterna para o vampiro adolescente que voa para salvar sua vida. Enquanto tenta queimar Rudolph, o humano aponta o holofote para várias direções e acaba jogando a iluminação para dentro do quarto de Tony, que acorda confuso e se aproxima da janela para investigar, vendo o adolescente vampiro se aproximando do castelo. Como está prestes a amanhecer, Rudolph não vê outra opção senão procurar uma janela aberta para se abrigar, e como o quarto de Tony é o mais perto, é lá que ele acaba entrando. No lugar, Rudolph vê o humano e começa a rosnar, perguntando por que eles caçam sua família há séculos. Como não sabe do que ele está falando, Tony diz que é um grande fã de vampiros e Rudolph o acusa de estar mentindo. Porém é interrompido pelo casal de idosos que começa a bater na porta. Querendo evitar que eles descubram sobre o vampiro, Tony abre a porta e finge que não está acontecendo nada demais, fazendo os idosos irem embora. Ao ver que Tony não falou sobre ele para os outros humanos, Rudolph pega um pouco mais de confiança no garoto e decide se apresentar, finalmente ficando amigável. Depois de algum tempo de conversa, Rudolph começa a ficar com sono e o rapaz humano decide improvisar um caixão, deitando seu armário para que o vampiro durma. Antes de se deitar, Tony pede para Rudolph não sugar o seu sangue e o rapaz diz que ele não tem com o que se preocupar, pois seu pai proibiu o clã de chegar perto de humanos e por isso ele só se alimenta de animais. Depois da conversa, Rudolph se despede do amigo e ambos vão deitar, acordando apenas quando a mãe de Tony vem acordar o seu filho. Após abrir a janela, a mulher vê o armário no chão e tenta levantá-lo. No entanto, o filho consegue impedi-la, dizendo que fez isso apenas para brincar. Depois que sua mãe vai embora, Tony vai conversar com um vampiro que reclama da fome. Para ajudá-lo, o rapaz vai para a cozinha pensar numa maneira de conseguir alimento e vê uma vaca no pasto. Para que o vampiro possa se alimentar, Tony pede um rolo de papel alumínio e leva para o quarto, enrolando Rudolph com material para refletir a luz do sol. Enquanto tenta chegar no curral, Tony é encontrado pelos pais e apresenta Rudolph como filho de um vizinho, dizendo que ele está enrolado no papel alumínio pois está brincando de astronauta. Dessa maneira, Tony consegue despistar os pais e enfim chegar no curral, onde tira o rolo de Rudolph para que ele possa se alimentar de uma das vacas. Quando ele termina de sugar o sangue, Tony leva Rudolph de volta para o quarto, onde o vampiro conta sobre tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas. Ao ficar sabendo sobre o perigo que a família de Rudolph está enfrentando, Tony se oferece para ajudar e pede para que o vampiro vá dormir, afirmando que começarão um resgate ao anoitecer. Quando a noite chega, Tony e Rudolph têm uma última conversa e se preparam para partir. Mas como o humano não pode voar, o garoto vampiro não tem opções senão carregá-lo. Juntos, os dois saem pela janela e voam pelo horizonte, deixando Tony impressionado com a sensação de planar. Não muito longe dali, Rookery encontra Rudolph com seu radar de vampiros e vai até a entrada do castelo achando que o rapaz ainda está lá. Observando tudo da janela, o casal de idosos vê Tony voando com Rudolph e acreditam que os dois sejam vampiros. Na entrada do castelo, Rookery conversa com o casal e diz que eles têm uma infestação de vampiros, se oferecendo para cuidar disso de graça. Os idosos então contam que viram dois deles voando e que um está morando no castelo com os pais.
levando a dupla até o quarto onde o garoto está hospedado. Longe dali, os adolescentes se aproximam da cripta onde a família de Rudolph está escondida. Sabendo como seus pais vão reagir à presença humana, o rapaz decide deixar Tony para trás e vai até a entrada da cripta, onde é recebido pela família, que fica aliviada ao descobrir que ele está bem. Sem tempo a perder, o garoto conta que Rookery está atrás deles e fala sobre a ajuda que teve. Rudolph então sai da cripta e vai até Tony, pegando o garoto para levá-lo até seus pais. Ao ver um humano, Fred fica nervoso e quase o ataca, porém Rudolph consegue acalmar as coisas e faz as apresentações. Mesmo depois de tudo, Fred diz que vampiros não podem ser amigos dos humanos. E Rudolph insiste que o pai está errado, indo embora com Tony. Querendo ajudar, Anna, a filha caçula de Fred, se oferece para ir com eles, dizendo que seus poderes de manipulação podem ser úteis. No castelo, Rookery utiliza alguns espelhos para analisar os pais de Tony e percebe que eles têm reflexo, o que confirma que eles são humanos. Com isso feito, o caçador sai do castelo e utiliza uma das suas ferramentas para localizar a cripta, furando o teto do lugar. Agora que tem como acessar a catacumba, Rookery liga um dos seus equipamentos e manda uma lâmpada super forte para queimar os vampiros. Porém, Tony não fica parado e remove os grampos de bateria, desligando a luz para que a família fuja pelo esgoto. Depois que eles se afastam, o garoto inverte os polos e causa um curto-circuito no equipamento, dando um choque que deixa Rookery e Manny inconscientes. Além disso, a descarga elétrica também danifica o caminhão dos caçadores, estragando a maior parte dos acessórios, incluindo o radar. Longe dali, a família de vampiros chega em um lugar seguro e Rudolph diz que irá voltar para resgatar o amigo, sendo acompanhado por Anna. De volta ao cemitério, os caçadores entram na cripta e confrontam Tony, ligando a luz na cara dele, achando que se trata de um vampiro. Como isso não dá certo, Manny pega uma cruz e mostra pro garoto, o que também não funciona. Ainda assim, Rookery acha que ele pode ser um vampiro e dispara seu canhão de alho, só então acreditando que ele é um humano. Ao confirmar isso, o caçador acusa Tony de ser um traidor e começa a carregá-lo, prendendo-o no teto do seu caminhão e dirigindo por aí. Nesse momento, os irmãos vampiros chegam no cemitério e começam a voar atrás do veículo. Mas quando se aproximam de Tony, são repelidos pelo alho em sua roupa e acabam perdendo seu rastro. Longe dali, Rookery deixa Tony amarrado a uma árvore e começa a debater com Manny sobre se devem deixar o garoto vivo ou não. Enquanto ouve a conversa, Tony diz que se arrependeu de salvar os vampiros e que pode ajudá-los. O garoto então diz que os vampiros virão resgatá-lo, mas afirma que por conta do alho, eles não podem chegar perto, o que vai dificultar que Rookery consiga capturá-los. Acreditando no que ele diz, o caçador decide jogá-lo no lago, porém Tony pede para ser desamarrado antes, afirmando que pode se afogar se continuar preso. Manny então solta as amarras e joga o garoto na água, permitindo que ele nade para o meio do lago. Como não sabe nadar, os caçadores começam a discutir sobre quem irá atrás dele e acabam caindo na água. No meio do lago, Tony começa a assoviar e Anna ouve, graças aos seus sentidos aguçados, seguindo o som até resgatá-lo. Furioso, Rookery vai para o castelo dos idosos e começa a correr de um lado para o outro à procura do garoto. Nas redondezas, os irmãos vampiro estão chegando com Tony quando vem o carro de Rookery. Escondidos nos telhados, eles ouvem o caçador dizendo que irão para Transilvânia e ficam preocupados com o que pode acontecer ao restante do clã que está preso. Precisando chegar lá antes do amanhecer, Tony tem a ideia de pedir ajuda aos seus pais. Porém, o rapaz sabe que ficará de castigo e Anna se oferece para ajudar, entrando no quarto e utilizando a maldição Impérios para controlar suas mentes. Depois que o casal cai no feitiço, Anna conta que Tony está voltando com Rudolph até a Transilvânia, dizendo que eles deveriam acompanhar o garoto. Com os dois ainda sobre o feitiço, Anna vai falar com seus pais e diz que o casal de humanos
pode levá-los dentro do trailer, protegendo-os da luz solar. Depois que seus tios vão embora, Anna apresenta seus pais à família Thompson e pede para que todos vão para dentro do trailer logo em seguida. Longe dali, os garotos estão voando em direção à Transilvânia quando Rudolph percebe que alguém está os perseguindo. Enquanto se escondem, os dois veem uma vaca voadora e Tony diz que ela deve ter se transformado depois que Rudolph sugou seu sangue, continuando a viagem com a mimosa alada logo atrás deles. No castelo, Greg lidera o clã pelo labirinto, tentando guiá-los até a saída do outro lado. Mas não importa quantas vezes eles tentem, sempre acabam voltando pro início. Com o sol prestes a nascer, Tony decide fazer uma pausa e pede para que Rudolph durma em uma lápide até o anoitecer. Antes de fazer isso, o rapaz conta que Rookery prendeu seu clã com uma rede anti-vampiros e que ele precisa de uma chave de grifo especial para remover a proteção. Confiante de que vai conseguir, Tony se despede do amigo e continua a viagem a pé. Alguns quilômetros à frente, Tony chega na estrada e vê Rookery preso no trânsito. Aproveitando a oportunidade, o garoto espera o caminhão passar e sobe na caçamba para pegar uma carona. Durante a viagem, Tony vê a chave especial que Rudolph mencionou e tenta pegá-la. Mas nesse momento, Rookery encontra um atalho bastante suspeito e começa a descer com tudo. Enquanto chacoalha pelas pedras, o caminhão começa a desmontar e o volante se solta, deixando o veículo totalmente sem controle. Como não pode mexer na direção, Rookery acaba batendo com a roda traseira em um tronco de árvore, fazendo o eixo se soltar e arremessando Tony para fora do veículo com a chave de grifo. Quando anoitece, Rudolph e sua vaca vampira acordam e começam a voar em direção à catacumba do clã. Perto da cripta, Rookery termina de traçar o seu plano quando descobre que a chave especial foi roubada. Revoltado, o caçador pega um carro para ir até as catacumbas e pede para que Manny vá até lá com a bomba mais potente que ele conseguir. Na entrada da tumba, Tony chega na rede e começa a chamar por Gregory, mas como estão no labirinto, nenhum vampiro consegue ouvi-lo. O rapaz então utiliza a chave especial e começa a tirar os parafusos que prendem a rede. Porém, Rookery chega e o obriga a parar, utilizando sua besta para intimidar Tony. Nesse momento, o garoto vê Rudolph e a vaca se aproximando e decide enrolar Rookery, esperando o amigo se aproximar para arremessar a chave na cabeça do caçador. Com o demente caído, Rudolph salva Tony e o leva para uma distância segura, assistindo juntos enquanto Rookery se levanta e começa os últimos passos do seu plano. Ao ver que o humano pretende bombardear a catacumba, Rudolph decide fazer alguma coisa e Tony sugere que ele tente enfeitiçar o caçador, assim como Anna. Apesar da ideia ser boa, Rudolph não tem esse poder e eles acabam ficando na mira da besta de Rookery. Sem saber o que fazer, Tony tenta negociar com o caçador, porém o homem se recusa a ouvir e diz que eles assistirão as catacumbas serem soterradas. Nesse momento, Manny ativa a bomba e diz que eles têm 30 segundos para recuar, recomendando que todos se abriguem atrás de algum túmulo. Assim que eles se escondem, a explosão acontece e a onda de choque faz tudo tremer. No labirinto, os vampiros ficam com medo da estrutura desabar, porém logo o tremor passa e todos permanecem ilesos. Olhando para o alto, eles veem que a explosão abriu um buraco para o lado de fora e Gregory supõe que seja uma armadilha, se oferecendo para ir até lá conferir. Na superfície, Greg encontra a chave de Rookery e utiliza o objeto para nocautear os humanos, salvando seu irmão e o amigo. Aliviado, o rapaz pega os dois pelas mãos e começa a voar para longe, porém solta os dois em pleno ar e Tony começa a cair, obrigando Rudolph a dar um mergulho extremamente rápido para salvá-lo. Ao presenciar a cena, Gregory percebe que Tony é um mortal e tenta atacá-lo. Porém, Rudolph consegue impedi-lo, dizendo que apesar de ser humano, o garoto enfrentou Rookery sozinho e salvou a vida de vários vampiros. Após fazer as pazes, Greg deixa Tony voando com a vaca do Drácula e vai falar com o restante da família que ainda está no labirinto, não percebendo que Rookery já recobrou a consciência.
Furioso, o humano acorda Manny e ordena que ele vá pro helicóptero, pegando o carro e dirigindo atrás dos dois garotos com um refletor. Enquanto Rookery tenta queimá-los, Tony faz um loop no ar e vai parar atrás do carro, acertando a luminária que cai no chão. Ainda assim, o caçador não se dá por vencido e pega a besta para tentar destruí-los em pleno ar. Nesse momento, Bob chega com os vampiros e sai da alucinação assim que percebe que alguém está tentando machucar seu filho. Furioso, ele não pensa duas vezes antes de juntar força com os vampiros e começa a perseguir Rookery. Tudo isso enquanto Manny voa de helicóptero atrás dos adolescentes. Para despistá-lo, os rapazes começam a voar em círculos em altíssima velocidade, deixando o mecânico desorientado. Para finalizar, Tony fica logo acima dele e levanta o rabo da vaca, fazendo ela soltar uma bomba de lambreca monstruosa que derruba Manny do helicóptero. No chão, Rookery tenta tirar Bob da pista e consegue se separar dele numa bifurcação, o que coloca os dois carros em rota de colisão. Decidido a acabar com todos, o caçador começa a dirigir em velocidade máxima na direção do veículo da família. Porém, Rudolph percebe o que ele está planejando e prende o guincho de Rookery em uma árvore. Por causa disso, o veículo freia bruscamente antes da colisão e o caçador acaba voando no para-brisa do outro carro, se arrebentando todo no chão. Furioso, Bob sai do veículo e acusa Rookery de tentar tirar a vida do seu filho, desafiando-o para um mano a mano. Extremamente covarde, o caçador pega a chave de grifo e vai para cima de Bob. Antes que ele consiga acertar um golpe, Tony chega com sua vaca alada e esmaga o demente, que fica todo troncho no chão. Agora que Rookery está apagado, a família de vampiros parabeniza Bob pela coragem e convida os Thompson para a festa de Rudolph, começando a voar com eles. Em pleno ar, todo o clã se reencontra e todos começam a comemorar, com exceção de Rudolph, que diz que logo vai amanhecer e que precisam de um novo lar. Ao ouvir isso, Tony tem a ideia de ir até o castelo dos idosos e diz que trouxe alguns convidados. Assim que vêm os vampiros, o casal entra em choque e desmaia, deixando o imenso castelo pro clã de Rudolph. Galera, mas e vocês, o que fariam se fossem amigos de um vampiro? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!